Tá bom, meus amados irmãos? E quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus hoje? Levanta suas mãos assim bem alto e fala assim, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa. Obrigado pelos meus amados irmãos. Obrigado, Deus, por essa igreja maravilhosa que o Senhor nos colocou aqui. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Aí repete comigo assim, hoje eu abro a porta do meu coração. Por favor, fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai falar. Obrigado. Ele vai falar conosco hoje. Amém? Eu quero compartilhar essa mensagem, mas hoje eu quero compartilhar uma mensagem assim, do sonho ao sobrenatural. Você sabia que Deus quer te usar de uma forma sobrenatural na sua vida? Já estou me acostumando com isso aqui, irmãos. Sabia que Deus tem um propósito para fazer na minha vida e na sua vida? Você não nasceu por acaso. Você nasceu para fazer a obra de Deus. Para sermos instrumentos do Senhor. Aí diz a Bíblia, abra comigo lá em Romanos, capítulo de número 15. Romanos capítulo 15, versículo 18, fala assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir aos gentios a obediência, por palavras e por obras. Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que Cristo fez pelo meu intermédio. Então Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Cutuca o vizinho que está do seu lado e fala assim, Deus quer usar a sua vida. Como Paulo, Cristo fez pelo meu intermédio. Aí olha só, mas ele quer usar através do versículo 19, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, vai ter manifestação dos dons do Senhor. Vai ter manifestações de cura, vai ter manifestações da palavra, vai ter manifestações, meu irmão, de milagres, vai ter manifestações do sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? Quando você orar pelo enfermo, irmão, não duvide, a pessoa vai ser curada. E quando você liberar uma palavra profética, é de Deus, vai ser de Deus, porque você está alinhado com o coração do Senhor. E essa palavra profética vai fazer a diferença na sua vida, na sua família. Para onde você liberar uma palavra, Deus vai te abençoar. Sabe, irmãos, está sobre você e sobre mim o poder dos poderes, que é o Espírito Santo, aleluia. Nos seus negócios, você vai declarar, esse negócio já deu certo, eu serei próspero, a minha vida já é usada pelo Espírito Santo. As pessoas ao meu redor vão ser impactadas pela graça do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, como temos o nosso tema, nós vamos estar despertos para o sobrenatural. Agora, eu quero te contar alguns segredos da palavra de Deus, baseada no livro de Gênesis, na história de José. E aí nós vamos perceber e fazer uma linha do tempo, de um raciocínio, e nós vamos entender como nós vamos chegar no sobrenatural de Deus. Como nós vamos chegar no sobrenatural de Deus? Irmãos, e aí a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo de número 37, versículo 2. Ele vai dizer assim, tudo começa com um sonho. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, tudo começa através de um sonho. Aleluia. E olha o que diz a Bíblia, Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. E olha só o que aconteceu, versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que estiveste? Acaso vieram eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aqui, irmãos, começa a história de um jovem, de um adolescente de 17 anos, que teve um sonho, 2 sonhos, na verdade. E ao compartilhar desse sonho, ele começou uma trajetória da vida de José. Amados, é interessante que desde cara, eu já aprendo que a vida, e eu já falei isso aqui, tudo depende de sonho. Quem não sonha, não tem propósito mais de vida. O sonho é o combustível da sua existência, da minha existência. O sonho, quem não sonha, irmãos, já está fadado ao fracasso. Certa vez, numa certa circunstância, alguém perguntou: qual é o teu sonho? E aquele irmão falou, e foi muito chocante para a minha vida e para a vida dos irmãos que estavam ali. E ele respondeu assim: eu não tenho sonho. Eu não tenho sonho. Queridos, a pessoa que não tem sonho, não tem motivo de viver. Não tem motivo de levantar da cama. Você levanta da cama amanhã para ir para o seu trabalho, por quê? Porque você tem um sonho. Um sonho, talvez, de ter uma melhoria de vida. O sonho de ver o bem-estar da sua família. O sonho, quando você sai para o seu trabalho, para os seus negócios, você pretende para quê? Porque você tem um sonho de algo. Você tem um sonho. Quer ser um sonho material? Um sonho de uma casa, de um transporte? Quer ser algum outro sonho que passa além de ser algo material, mas algo relacionado a você, no seu bem-estar e etc. Lembra que os sonhos, eles são medidos conforme a nossa maturidade. Por exemplo, uma criança que tem um sonho, e você fizer uma pergunta para uma criança, uma pergunta bem simples: o que você quer ser quando crescer? Talvez aquela criança vai dizer bem assim: eu quero ser um astronauta. Eu quero ser um bombeiro. Eu quero ser, como minha filha falou quando estava viajando, eu quero ser uma laranjeira. Porque ela viu umas pessoas vendendo laranja na rua. E aí ela falou: pai, agora eu quero ser uma laranjeira. Não, minha filha, não, por favor. Ela era bem pequenininha. Só que a criança, o adolescente, chega na fase da adolescência. E aí começa a mudar os sonhos. E aqui, com certeza, se eu perguntar dessa galera Difflin, eles vão começar a falar, talvez, algum sonho material. É interessante que a minha filha nunca me pediu algo assim eletrônico, quando era criança. Mas eu tenho certeza que, se ela perguntasse um sonho material para ela, agora na adolescência, qual é o teu sonho? Um iPhone 940. Pro Ultra Mega Prime. O sonho mudou. Talvez seja o sonho de adolescentes. Aí, só que também começa a ter uma outra pitada. O sonho de talvez ter uma profissão. O sonho de, eu quero ser uma médica veterinária. Um médico humano, de seres humanos. Quero ser um advogado, um juiz. Eu quero ser um engenheiro. E você começa a ter uns sonhos. Quando chega na juventude, esse sonho que realmente agora tem que botar para valer mesmo, porque vai ter vestibular, um monte de coisa, etc. Começa a ter um sonho diferente, que nem eu. Um sonho de querer se casar.
E aí está aqui a realização do meu sonho. Aleluia. Daqui a pouco, aí você se casa. Daqui a pouco começa a ter um outro sonho. E é interessante que chega uma certa fase da vida que o sonho ainda é muito para você, para si mesmo, para suas conquistas, para suas realizações. E não tem nada errado. Parabéns, tudo certo. Mas daqui a pouco você casa, chegam os filhos, aí o sonho passa a ser diferente, já não passa a ser para você. Passa a ser assim, meu Deus, eu tenho que realmente ter um sonho para sustentar minha família. Já passa assim para, eu preciso conquistar algo, né, para poder realmente ser o bem-estar para a minha família. Isso é muito nobre. E daqui a pouco chega na fase mais idosa, que aí o sonho passa a ser diferente. O que eu vou deixar quando eu morrer? Já mudou o sonho. Né? Uma casa, um apartamento, uma herança para a família. Sabe, irmãos? Então a vida inteira precisamos saber que tem sonhos na nossa vida. Tudo começa com sonho. E no reino espiritual não é diferente. Se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos sonhar. Sabe qual é o meu sonho? É ver essa igreja multiplicando, crescendo, avançando. Ver essa igreja sendo tocada pelo poder do Espírito Santo. Ter cultos intermináveis. Você vê essa igreja onde paralíticos adentrem aqui e saiam curados. Pessoas que chegam aqui enfermos e saiam curados. Pessoas que estão com CA, mas aí o Deus toca, Deus cura no meio do louvor, da adoração, no meio da palavra, no meio de uma oração. E aí aquele CA desaparece. Aqueles irmãos que agora tem precisando de óculos, não vão precisar mais. E Deus abençoa, Deus cura. A sua célula cresce, a sua célula multiplica. Irmãos, eu entro em crise no culto. Quando eu vejo, meu Deus, está faltando alguém. Eu entro em crise porque é o sonho de ver a sua família tocada, restaurada. O Espírito Santo agir de forma sobrenatural na sua vida. Posso ouvir um amém? Esse é o sonho, E aí o combustível. Combustível de preparar essa mensagem. Combustível de ir para o discipulado. Combustível de você realmente cuidar de uma célula. Combustível de viver o sobrenatural. A galera Difflin aqui, irmãos, o combustível de ver jovens babando cheio do Espírito Santo. Sonho, é o sonho. E tudo se mexe, se move através do sonho. O sonho do pastor Eloy é ganhar 10% da cidade de Manaus. E é esse sonho. É o seu sonho, é o meu sonho, que faz nós levantarmos e vivermos essa vida. Agora, José teve um sonho. Só que deixa eu te falar uma coisa. José só tinha 17 anos. Talvez se ele tivesse um pouquinho mais de idade, ele teria tido uma outra atitude. Só que José contou o sonho num lugar de segurança. Era para ser um lugar de segurança. Era para ser um lugar de, meu irmão, eu estou contando para minha família. A família deveria ser a primeira pessoa a dizer, ei, eu estou contigo nesse sonho. Esse é o sonho justo, é um bom sonho. O teu pai, a tua mãe, teus filhos, né, as pessoas que te cercam, serem as primeiras pessoas a acreditar no teu sonho. Os teus amigos, seja a primeira pessoa a acreditar no teu sonho. Porém, ele contou. E há pessoas que ele esperava decepcionaram ele. As pessoas que eram para trazer segurança começaram a odiar. A odiar. E aí, irmãos, tem uma várias sequências. E eu te dou só essa dica aqui. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Olha, meus amados irmãos, é interessante que é muito fácil e é muito mais rápido e é muito mais visto uma solidariedade com quem está sofrendo. Sabia disso? Se alguém te conta aqui alguma situação, algum problema, o que vai chover de gente que vai chegar e te solidarizar, vai te abraçar e vai dizer, puxa, vou orar por você, eu estou contigo. Amém. E que faça isso, que façamos isso. Agora é mais difícil quando alguém levanta a bandeira da vitória e fala bem assim, olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Aí, cadê a solidariedade?
a pessoa nem vai lá, nem parabeniza, nem se alegra. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e o ser humano, a carne diz o seguinte: poxa vida, eu poderia também conquistar, mas é meu irmão que está conquistando. Palavra, irmãos, eu falo com muito amor e carinho, mas se nós não vigiarmos, nós somos mais tendenciosos a cair no pecado da inveja do que na celebração da conquista de outra pessoa. E nós precisamos aprender. O irmão que anda a pé, agora comprou uma bicicleta, aleluia, você celebrar. Aí depois ele troca a bicicleta, vai para uma moto daquela Shinerai, aquela pequenininha que faz um barulho, você celebrar. Aí ele troca agora para uma Teneré, sei lá, não sei o nome de moto não. Uma igual do Jackson. Gigante, aquela moto e tal, e você celebra. Aí ele agora troca a moto, agora ele está numa picape. Uma 4x4. E você, amém, glória a Deus. Aí daqui a pouco ele troca a picape e está de avião. E você celebra. E a inveja vai embora. A alegria chega, a inveja vai embora. Vou pegar a frase da Mara, vou mudar agora. Sai a inveja e vem a alegria. E você celebra. O irmão comprou a casa. Ah, irmão, vá lá celebrar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Deus que olhou para alguém que está levantando a vitória é o mesmo Deus que vai olhar para você também e tem olhado. Então nós precisamos ter o sentimento de celebrar. Só que ele contou para as pessoas erradas. E aí, aquilo que era para ser segurança, ele começou a ter uma jornada de luta. Você sabe a história. E passamos para um segundo ponto, que é o tempo das provações. Tudo começa com um sonho. Acompanha comigo, segura comigo essa mensagem. Você está no sonho. E o destino é o sobrenatural. E aí, irmãos, começa a você ver a realidade da vida, a realidade das lutas, a realidade que o sonho é de graça, mas nada é de graça. O sonho precisa ser conquistado. O sonho precisa levantar da cama. O sonho precisa de oração. O sonho precisa da sua labuta. Só que até o seu sonho se realizar, ou você viver o sobrenatural de Deus, sabe o que acontece? Vai passar por provações. Aí vai chegar o tempo em que realmente, meus amados irmãos, nós vamos mostrar em quem nós temos crido. Começam as provações, aí você sabe a história. Daqui a pouco os irmãos ficaram com inveja. E aí o pai de José falou assim: olha, vai procurar teus irmãos, leva comida para eles, estão no pasto, né, pastoreando, cuidando. E lá vai o Zezinho, com a túnica tá lá, bonitão, o presente do papai. Aí tem um problema de disfunção familiar. Eu não vou entrar no mérito, senão o meu tempo não vai permitir. Mas ele está lá, ele vai com a túnica, né? E chega com os irmãos, alegre, feliz, ele pensando que tudo vai dar certo, um lugar de segurança, um lugar de prosperidade, um lugar de amor, um lugar que realmente ele é acolhido. Quando ele chega, é um lugar de ódio, é um lugar de provação, é um lugar de luta. E olha que é o mais interessante, as pessoas pelas quais ele realmente precisava receber os maiores afetos, de acolhimento, de credibilidade. Não, as pessoas que olharam com ele com ódio e fizeram um plano para matá-lo. Bora matar esse menino. Olha o que ele está fazendo. A inveja bate, o ódio chega. Aí Rubem, não. Rubem tem uma misericórdia, o irmão dele mais velho, não vamos matar não. Vamos jogar numa cisterna e ele vai para o buraco. Ei, não é assim na nossa vida. Pessoas estão às vezes ao teu redor, pessoas que te traem, pessoas que te têm inveja, pessoas, irmãos, que talvez agem de forma injusta com você, pessoas que muitas vezes estão na violência, na enganação e mentiras. E você está no meio de provações, de tribulação, no meio de lutas, no meio de circunstâncias difíceis, no meio de circunstâncias adversas. Sabe, meus amados irmãos, a vida cristã não é um mar de rosa. Entenda uma coisa aqui: as tribulações, as lutas que nós passamos, os perrengues, de alguma traição, de algum maltrato, alguma coisa, chega com você. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? É o tempo de provação. É o tempo que Deus vai testar a sua fé.
É o tempo que você realmente vai entender em quem você tem crido. E aí, Jeremias, capítulo 18, ele vai falar assim: parece que chegou o tempo de você ser esmagado. Já viu algo esmagado, triturado? Parece que a sua vida está sendo esmagada. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, os filhos de Deus tão preciosos, eu falo com muito amor e carinho. Nunca reclame dos processos de esmagamentos que você vive e que eu vivo. E olha só, todo o processo de esmagar, de tribulação, de dor. Diz a Bíblia em Jeremias capítulo 18, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou. Olha aqui, Jeremias 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ele estava fazendo, o oleiro estava com barro, e o barro somos nós. E estava na mão, estragou. Estragou. Sabe o que significa? Parece que é o tempo de você ser esmagado. Parece que é o tempo que, meu Deus, é muita tribulação, é muito aperreio, é muito perrengue. Meu Jesus, você está sendo esmagado. Mas sabe o que eu aprendo quando o Senhor nos esmaga? Ou quando nós somos esmagados pelas circunstâncias da vida? Olha o que ele diz, continua o texto. Aí o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Ele pega você, vou fazer de novo. Só que agora, olha aqui, vírgula, segundo bem lhe pareceu. Agora, quando você está sendo esmagado, você está sendo humilhado, você está sendo realmente triturado, mas o oleiro, ele vai te moldar. Agora, só que não com a tua forma, mas com a forma do oleiro. Com a forma de Deus. As provações da sua vida, eles vão te fazer você criar uma casca grossa, de tanta experiência. E aí, meus amados irmãos, é aí que você vai viver e olhar para Deus sem reclamar, sem murmurar. Olhando para o tempo de aprovação e vendo, ei, Deus tem um sobrenatural lá na frente. Tem um sobrenatural. E não desanimar. Quantas pessoas desanimam no decorrer da caminhada? Por estar sendo esmagados. Por estar sendo esmagados. Mas o oleiro está dizendo, ei, esse tempo vai passar, eu vou te pegar, eu vou te formar. Agora do meu jeito. Do meu jeito, aleluia. Aleluia. E aí José agora está sendo esmagado numa cisterna. Sendo humilhado. E você não vê esse jovem de 17 anos reclamando. Ele com certeza, ele não estava feliz. Ele não estava contente. Mas eu acho, irmãos, isso aqui é a minha fé, tá? Eu acho que ele sabia que Deus tinha um sobrenatural para ele lá na frente. E aí os irmãos, olhando, compadeceram, não mataram por remorso, porque era irmão. Passou um grupo e venderam ele. Agora de um jovem livre, agora está um jovem escravo. De uma pessoa liberta escrava, irmão, parece que é ladeira abaixo. Começou a ladeira abaixo do jovem José. E agora chega, irmãos, o texto não vai dar para ler todos os textos, mas Gênesis capítulo 39, ele chega, e a Bíblia vai dizer que José ele foi levado para a casa de Potifar. No versículo 2, Gênesis 39, 2, e aqui é o segredo. Ei, aqui é o segredo, e a palavra de Deus para você e para mim está nessa parte aqui. A Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. O Senhor era com José e que ele passou a ser homem próspero. Ei, pastante da comunidade nobre, eu venho te dizer, o Senhor Deus é com você. O Senhor Deus é com você, não importa as circunstâncias. É no sonho, Deus é contigo. É nas provações, Deus é contigo também. É na cisterna, no buraco, Deus é contigo. É nas injustiças, no meio de mentiras, de traições, das mágoas, Deus também é contigo. Deus é comigo, aleluia. E aí, ele passa a ser um homem próspero. Ele passa a ser um homem próspero.
Ele chega na casa do egípcio, ele encontra favor. Por quê? Porque tem graça, porque tem favor de Deus. Meus amados irmãos, se você se permanecer firme em Deus, não desviar do teu propósito, vem favor do Senhor para a sua vida. Vem graça, vem os benefícios de Deus. E aí, agora, ele está debaixo da graça e do favor. Agora o Potifar, o chefe, vê, porque vai ser notório que você é diferente, que nós somos diferentes, que nós não somos as mesmas pessoas. Tem um brilho diferente na sua vida, que é o brilho de Jesus. E esse brilho contagia Potifar. E ele fala bem assim: rapaz, esse cara, tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo que ele faz é bem sucedido. Agora ele está com Potifar. E ele fala assim: bem, eu vou fazer com que ele cuide das coisas da minha casa. Ele vai ser o chefe da minha casa. Meus amados irmãos, ele começa a exercer. Porém, chegamos no terceiro ponto dessa linha cronológica. Sonho da perseverança, da provação, para chegar agora no temor. Agora vem uma bandida, a mulher de Potifar. A Bíblia não fala o nome, mas é uma patifa. Você sabe a história. Bandida, mulher, irmão. Olhou. E aí, sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando Moisés escreveu o texto de Gênesis, você sabia que Moisés, escute isso aqui, ele olhou para o futuro. Moisés é profeta. Aí ele olhou no dia 5 de outubro de 2025, aqui na partilha da comunidade nobre. Aí ele escreveu esse texto olhando para mim. Vou te provar. Gênesis 39:6, coloca aí na tela, Gênesis 39:6. Já colocou aí, olha aí. Potifar tudo que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além de pão com que se alimentava. Aí ele olhou para mim. Aí ele falou a característica de José. José era formoso de porte e de aparência. Rapaz, o José era como eu, bonitão. Lindo, de aparência, de porte. O cara era a presença. O cara era a presença, irmão. O cara era a presença. Pior que ficou embaçado mesmo quando, antes de ir, botei porque estava embaçado, eu li embaçado. E o cara era a presença. O cara era realmente, tinha Jesus. Ei, quem tem Jesus tem presença, o cara é bonitão, irmãos. No reino de Deus não tem feios. É verdade, não tem feio, irmãos. Tem um desprovido de beleza, mas feio não. Tem uns que precisam tomar Lindol. Estou brincando. Brincadeiras à parte, vamos para cá. Só que José era bonitão. Resultado, a bandida da patifa, aquela mulher era uma patifa, olhou para aquele jovem, bonitão, e desejou. O marido foi embora, e ela lá, e ele era temente a Deus. E aqui está o segredo. Temor a Deus. Temor a Deus. Sonho, provações, temor. Ele tinha temor. E a mulher agarrou o menino. Deita-te comigo. Deixa eu te falar algo, meus amados irmãos. Não confie na sua carne. Não confie em você. Saiba que você precisa, eu estou botando nós precisamos e somos dependentes do Espírito Santo. Não olhe para irmãos, eu sou fraco, você é fraco, você é fraca. Você precisa reconhecer isso. E você é totalmente dependente, mas quando o Senhor te enche, Ele te fortalece. E aí diz ao fraco, então eu sou forte. Aí Ele que fortalece. Mas deixa eu dizer algo, a pessoa que tem temor de Deus, ele não vai brincar. Ele faz o que José fez, a mulher agarra o cara. A bandida vai lá e agarra. O que ele fez? Ele alimentou. Ele falou, não, sai daqui, maninho. Eu nem lembrei, irmão, no encontro com Deus. Encontro com Deus, momento de libertação. A irmã era do Pará. E aí o demônio se manifestou lá. Aí ela foi, orar para
para expulsar aquele demônio. Quando ela chegou com tanta ousadia, sai, maninho. Sai, maninho, por favor, sai, maninho. Sabe o que aconteceu? O demônio virou para ela e falou assim, com tanta educação eu vou sair mesmo. E foi embora. Essa parte de tanta educação já é história minha, mas essa história é verdadeira. Eu aumentei um pouquinho, tá? Mas aqui, irmãos, aquele José não... O que ele fez? Ele falou assim, como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe quando nós somos provados? É quando os nossos olhos, quando não tem ninguém olhando as suas atitudes. Quando está você e Deus sozinho. Você honra a sua esposa quando você está sozinho e ela não está ao teu lado te vigiando. Você honra o seu marido quando você está sozinho e não está ninguém olhando para você. Mas você sabe que Deus está olhando e você fala bem assim, meu Deus, eu tenho tanto temor. Eu não vou pecar, eu não vou fazer isso. Mas o segredo é reconhecer que você é fraco, mas precisa dele. E o que José fez? Fugiu. Perna para que te quero. Tem um pastor nosso, ele conta que ele já era crente. E antes de conhecer a esposa dele, ele estava se relacionando com uma mulher que ele conta que era top. E dentro dessa circunstância, eles foram levados para um quarto e aquela mulher se despiu toda. Ele conta isso. Quando ele viu, irmão, sabe qual a atitude que ele fez? Lembra qual de José? Ele, olha, perna para que te quero. Foi embora. O mundo prega para fazer o seguinte, vá lá, exerça a sua masculinidade. Quem você pensa que é? O mundo prega isso, mas nós pregamos palavra de Deus, temor de Deus, e dizer, se não é a minha esposa, eu não toco. Se não é o seu marido, eu não toco. E aí você se mantém dizendo, Deus, eu prefiro ficar com o Senhor do que os 5 minutos que o mundo pode dar de prazer. Meus amados irmãos, temor a Deus. Sonho, provação, temor. E aí José praticou tudo isso. Agora ele vai chegar no sobrenatural. Chegou no sobrenatural. Irmãos, a bandida acusou o José que realmente pegou. Quando ele fugiu, ficou com as vestes e denunciou. A bandida denunciou para o marido. Olha aí, o camarada lá, rapaz, aquele Potifar, irmão, vai acreditar em quem? No Josézinho? Ou na bandida da Patifa? Acreditou na bandida, irmão. Acreditou na bandida. Chegou lá, cadeia no menino. Mas era o sobrenatural. Cadeia. Só que agora ele era preso político, porque Potifar era oficial do faraó. E aí ele vai ser preso debaixo do palácio. Preso político ficava debaixo do palácio. E agora, irmãos, ele está de novo preso. Preso. E agora ele passa para o terceiro ponto. Ele tem um favor de Deus. Deus fala de novo. Esse menino era de Deus. Tinha favor. E agora ele está lá e ele começa a ser o chefe. Agora ele é o chefe da cadeia. Ele é tão, irmãos, Deus tem tanto favor na vida dele, que ele passa a ser o líder dos presos. O carcereiro lá botou, rapaz, o cara é de Deus. Me ajuda, honesto, gente boa. E nem você, só que agora é da cadeia. Ainda não chegou no sobrenatural. O que acontece? Desce, aí brigaram lá com o faraó, o copeiro e o padeiro. Tiveram uns problemas e cadeia nos dois. E eles estão lá, naquela prisão, e Deus dá um sonho, 2 sonhos, um sonho para o copeiro e um sonho para o padeiro. E eles acordam perturbados. Né? Aquele copeiro acorda, meu Deus, aquele sonho. Que nem a minha esposa, quando acorda, todo dia, e sonha, ela fica perturbada. Amor, eu tenho um sonho para te contar. E ela tem muito sonho mesmo. E ela me conta. E aí aquele copeiro estava com aquele sonho na cabeça. E ele abriu a boca. O José percebeu, José era de Deus, foi lá, e aí, como é que você está? O que aconteceu? De manhã cedo era para você estar aqui, né? Sei lá, o teu semblante está caído. Aí o copeiro, não, é por causa de um sonho. Eu tive um sonho que, esse sonho, eram videiras, 3 ramos, o copo do faraó estava na minha mão, e eu dei para o faraó.
Aí José, cheio do Espírito Santo, porque José era membro da pastoral da comunidade nobre, cheio do Espírito Santo, ele traz uma revelação. E a interpretação é o seguinte: olha, eu interpreto que daqui a 3 dias você vai voltar para o palácio. E você vai ser restituído para o seu cargo. E você vai voltar a fazer a sua função. E aí aquele sonho tão maravilhoso, tão de vitória. O padeiro também teve o mesmo sonho, estava perturbado. Aí ele viu: uau, que sonho bacana. Eu também tive um sonho, deixa eu contar para ele. Aí chega com Zezinho, seguinte, o sonho é esse, eu também estou meio perturbado, não dormi direito essa noite. Eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha a massa, os pães, 3 cestos de pão, estava sobre a cabeça. E o cesto havia manjares de Faraó, só que as aves comiam esses manjares do cesto da cabeça dele. Aí, preste atenção nisso. José traz a interpretação: bem, o teu sonho é diferente. Teu sonho é que daqui a 3 dias, você vai lá para o palácio e a tua cabeça vai rolar. Vai morrer. Rapaz, imagina isso. Imagina. É para acabar, irmão. Mas eu vou finalizar. Dê 10 minutos. E aí, meus amados irmãos, para acabar o sonho lá, pensava que era um sonho de alegria, foi um sonho de morte. E aconteceu isso mesmo. Só que aí chegou no 4º ponto. O sonho, a perseverança, a provação, o temor, e agora chega o 4º. Irmãos, perseverança. Aí José falou assim para o copeiro: ei, copeiro, eu estou preso aqui, copeiro. Quando você for restituído, lembra de mim. Lembra de mim, porque eu também quero sair dessa cadeia. Lembra de mim. E aí, irmãos, o copeiro foi restituído, aconteceu tudo isso. Só que esse copeiro esqueceu de José. Estava já lá no palácio e esqueceu. E a Bíblia vai dizer que ele passou 2 anos preso, depois desse dia. 2 anos. Meus amados irmãos, é o tempo da perseverança. É o tempo que você vai dizer o seguinte: ei, não é no meu tempo, não é no teu tempo sobrenatural, é no tempo de Deus. Eu vou dizer algo, talvez demore um pouquinho, mas persevera. Pastor, o teu dever não é desistir, eu já preguei isso aqui. Não desista, você não tem direito de desistir, você tem direito de perseverar. E você persevera, e você continua. Você continua. Ah, eu estou orando pela minha casa própria, continua. Eu estou orando para que os meus filhos, meus filhos estão nas drogas. Ei, continua orando, não para. 2 anos José preso, mas você não vê ele desistindo. 2 anos, aí chegou o dia que Faraó teve um sonho. Aí o sonho era de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, espigas robustas, espigas bem mirradinhas. E agora é o Faraó que está perturbado. É o Faraó. Aí o copeiro, peraí, lembrou da história 2 anos atrás. E falou assim: peraí, tem um cara que fez isso comigo. Ei, chegou o dia do milagre. Chegou o dia que o Faraó disse: traz esse menino. Chegou o dia que Deus ia trazer a provisão. Meu irmão, o dia da provisão vai chegar na tua vida se você continuar perseverando. Aleluia. Continua perseverando. Não desista. E aí esse sonho fica firme. E aí José interpreta o sonho de Faraó. Você já sabe a história, eu vou encurtar para ir para os finalmente. Meus amados irmãos, aquele sonho se realiza. Eram 7 anos de vacas gordas, de 7 anos de fartura, mas haveria 7 anos de fome, e que precisava de alguém sábio, de alguém inteligente, que pudesse ajudar a passar pelos 7 anos de fome. E aí procura no reino algum sábio, e o Faraó olhou, não tinha ninguém. Aí ele olhou para José. E o José, aquele menino que estava vivendo em Canaã, agora ele está no Egito. E ele se torna de um escravo, de um preso, ele se torna o governador de todo o Egito.
Aí você acha que começou o sobrenatural dele? Ainda não. Mas pastor, agora eu estou nadando na grana. Agora eu estou na posição que eu tanto sonhei. Na promoção, eu era office boy, agora eu sou gerente administrativo. Agora eu sou quase o dono da empresa. Estou botando esse exemplo. Agora chegou um milagre. Não, ainda não chegou. Mesmo ele sendo governador. Sabe como é que começou o mover profético na vida de José? Tinha uma pendência. E essa pendência, Gênesis capítulo de número 43. Versículo 15. Vamos gastar mais só esses minutinhos para finalizar. Ele fala assim: tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Aqui já está no tempo da fome. Aqui já está no tempo da escassez. Chegou a fome no mundo. E aquelas pessoas que haviam traído a José foram pedir comida. As pessoas que maltrataram José, as pessoas que injuriaram o irmão, agora estão de frente do irmão, pedindo socorro. Sabe o que eu aprendo? Se você continuar firme. Só um minutinho. Se você continuar firme, irmãos, só ame os seus inimigos. Só ame aqueles que te maltratam. Só ame. Porque o mundo, ele dá voltas. Como diz minha esposa, o melhor é a volta do anzol. Ela fala isso. Não por uma vingança. Mas chegará o dia que José ainda tinha algo pendente na sua vida para experimentar o sobrenatural. Para experimentar o propósito. Ele ainda precisava perdoar aquelas pessoas que ofenderam ele. Ele precisava perdoar. E aí Deus prepara uma mesa com 11 homens traidores. Lembra do Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E agora José não estava sendo reconhecido. Chega com os irmãos, ele poderia mandar matar. Ele poderia se vingar. Ele poderia, sabe, botar quente e dizer: olha aqui, agora é o tempo de vingança. Eu sou o governador. Sabe o que José fez? Ele deu de comer. Ele deu pão, ele deu alimento, ele botou para casa. Ele botou para o lugar de controle. Ele perdoou. Ele teve a capacidade de perdoar. E aí, no versículo 24, 43, 24. Depois levou o mordomo àquelas casas, os homens de José lhe deu água, e lavaram os pés, e também deu ração em seus jumentos. E ele foi lá, irmãos, ele começou a comer. O José já falava a língua dos egípcios. Não estava se identificado, a característica, a roupa já é diferente do habitual, os irmãos não reconheceram. E ele está comendo lá. Aí José sai, ele vai para uma câmara, e ele começa a chorar, chorar, chorar. Porque ele sabia da dor que ele havia passado quando ele tinha 17 anos. Ele chora, chora. Mas sabe o que José fez? Ele perdoou. Ele liberou perdão para os seus irmãos. E aí, queridos, é que começa o mover profético de José. Quando nós temos a capacidade de perdoar. Muitas vezes nós estamos travados, bloqueados. Nada acontece no reino de Deus, na sua vida. Nada dá certo, porque ainda está travado na área de perdão. Ainda tem circunstâncias na sua vida que você precisa liberar perdão. Ainda tem circunstâncias na sua vida que precisam ser resolvidos. Pessoas não podem ficar presas num mar de amargura. Mas precisam ser libertas da questão do perdão. Ei,
O sobrenatural de Deus só aconteceu quando teve um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi para uma cruz e falou bem assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu e você colocamos o Senhor Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Quando Deus nos perdoou, quando eu recebi o perdão de Deus, eu recebi da graça, eu recebi do Espírito Santo. E então, pela graça de Deus, nós temos a liberdade, e temos o privilégio, e temos a capacidade de viver o extraordinário de Deus. Por causa do perdão de Jesus, o sangue derramado na cruz nos perdoou, nos purificou. Aí sim, nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. Aí sim. E José estava preso nesse perdão ainda. E ele perdoou seus irmãos. E ele perdoou seus irmãos. O despertar sobrenatural da nossa vida começa com perdão. Começa com perdão. Teve um homem na cidade de Assis, na Itália, que ele nasceu, pai de italiano chamado Giovanni. E ele foi para a França, chegou na França, ele aprendeu aquela língua francesa. Quando ele retornou para os seus pais, os pais italianos falaram bem assim: você parece um francês. Você é Francesco, na língua italiana. Traduzindo, o nome dele é chamado Francisco. E ele se dedicou para viver uma vida onde ele disse: eu preciso liberar perdão. Eu preciso manifestar o amor. Eu preciso manifestar a bênção de amar de uma forma incondicional, independente daquilo que fazem comigo. Mas eu preciso não devolver com ódio, não devolver com rancor, mas devolver com amor. E ele libera uma palavra e uma oração que até hoje, irmãos, é uma oração que marcou a história da humanidade. E ele falou assim, ele orou para Deus e disse: Senhor, fazei-me de um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele disse: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar aos que são consolados, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. E ele finaliza dizendo: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Foi isso que Jesus fez e morreu para que eu e você tenhamos a vida eterna. Oração de São Francisco de Assis. Agora José despertou o sobrenatural. Agora, de um sonho, das provações, do temor a Deus, da perseverança e do perdão, agora despertou o sobrenatural. Agora o Espírito Santo é como uma receita de bolo. Agora o Espírito Santo tem todos os ingredientes para vivermos uma vida sobrenatural. E José perdoa, restitui a sua família. Aí quando ele está com 50 anos de... Perdão, mais... No capítulo 50. Já com 120 anos. Perto de morrer. Ele libera uma palavra profética. E a palavra profética é assim: ei, nós vamos voltar para a terra prometida. Nós estamos no Egito. O Senhor vai visitar essa terra. E nós vamos para a terra prometida. E eu libero uma palavra profética: os meus ossos não vão ser enterrados aqui. Liberou essa palavra profética. Agora, irmãos, José morre, passa 400 anos. Depois dessa palavra, chega Moisés, é levantado. E está lá Moisés, liberta o povo, para encurtar a história, liberta o povo. Tira todo mundo do Egito. E leva os ossos de José, porque houve uma palavra profética há 400 anos atrás, dizendo: aquele homem experimentou o sobrenatural. Há uma palavra que precisa ser cumprida. Leva esses ossos e põe o osso. Pegou tudo, leva, irmãos. E aí, sabe o que é interessante? 40 anos no deserto. 40 anos. A nuvem, a coluna, guiava aquele povo.
40 anos, colocado os ossos de uma palavra profética nos ombros daqueles israelitas. Para onde ele ia, é a palavra profética. Para onde ele ia, é a palavra profética. Chega, Josué, entra na terra prometida, conquista tudo. E quando ele conquista tudo, aí, irmãos, está tudo dividido. Agora a palavra profética se cumpre em Josué capítulo 24. Aí pegaram os ossos de José e enterraram, conforme a palavra liberada há mais de 400 anos. Sabe o que eu aprendo? Quando você e eu, nós experimentamos esse espaço, essa receita que eu estou botando só essas dicas, meus amados irmãos, aí sim nós vamos realmente viver o extraordinário de Deus. Aí sim, as palavras liberadas para você podem até não ser cumpridas aqui na terra, mas elas vão passar de gerações em gerações, mas o Espírito Santo não vai esquecer de nenhumas, e elas serão cumpridas. Aquela tua oração, aquele teu sonho, aquele teu desejo, aquilo que você tem clamado, meu irmão, se nós andarmos mediante a palavra irá se cumprir. Quer que você queira ou quer você não, quer que seja cedo ou tarde, mas a palavra de Deus não voltará vazia. Não há como se envergonhar da palavra viva do eterno. Aleluia, 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 aleluia.